Sistema de recompensa e alimentação. Porque a maioria de nós tem muita dificuldade de postergar desejos imediatos e porque que a maioria de nós tem uma tendência a ter um descontrole alimentar. Isso trazendo vários problemas de saúde e também de sobrepeso, de estética e várias coisas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e bora lá. Eu sou o Dredd, eu ajudo empresários, empresas e líderes a fugirem do piloto automático, que é um modo de viver totalmente inconsciente, e se reconectarem com a sua natureza humana. E eu conecto a filosofia estoica e aprendizados da biologia evolutiva aplicado à saúde física e mental, para a gente conseguir ter mais performance na vida e nos negócios com qualidade de vida. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai falar sobre sistema de recompensa e alimentação. Muito bem. Primeiro eu quero trazer aqui um estudo, e eu vou ler algumas partes e a gente vai conversar sobre ele, que é o experimento do marshmallow. Você já ouviu falar? O experimento do marshmallow, ele aconteceu em 1960, tá? Faz bastante tempo. Algumas coisas são discutidas hoje sobre a relevância disso, mas é um estudo bem interessante para a gente entender a nossa capacidade de lidar com recompensas. Então o estudo foi assim. Colocaram crianças numa sala e aí deram um marshmallow para essas crianças, né? E aí falaram assim, ó, segura esse marshmallow aí na mão, eu vou sair rapidinho e aí daqui 15 minutos eu volto. Se você ainda tiver com esse marshmallow, quando eu voltar, eu te dou mais um e te dou um cookie também. Beleza? Beleza. E aí o que você avaliou? Que muitas dessas crianças não conseguiram ficar os 15 minutos com o marshmallow na mão. Foi uma tentação muito grande, né? E teve um vídeo feito posteriormente, aplicando esse mesmo pesquisa, né? Esse mesmo experimento, onde dá para ver crianças, por exemplo, se distraindo, olhando para o teto para não olhar para o marshmallow, crianças cheirando o marshmallow e se afastando dele, e algumas crianças até no finalzinho dos últimos 15 minutos comeram e não resistiram ao marshmallow. Bom, esse experimento, ele acompanhou essas crianças ao longo de várias idades, ao longo da vida. E aí, o que se chegou à conclusão? De que, ao fazer uma análise, uma pesquisa, né, uma SAT de scores, ou seja, analisar pontos da vida, analisaram desempenho escolar, índice de massa corporal, que é o IMC, e outros parâmetros de medição. E o que se percebeu? Que as crianças que tinham a capacidade de postergar um benefício imediato, elas tinham melhores marcadores nesses testes. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Crianças que conseguiram não comer o marshmallow do 15 minutos, elas tiveram melhores marcas, melhores notas nessa avaliação que avaliou êxito em várias áreas da vida, como finanças, saúde, profissão. Então, aqui esse estudo, ele traz a ideia de que existe uma correlação entre o que a gente pode chamar de sucesso na vida, que é basicamente você ter um bom desempenho em todas as áreas da vida, ter um bom desempenho no trabalho, um bom desempenho nas finanças, um bom desempenho na saúde. Então, existe uma correlação direta com isso e com a capacidade de postergar um benefício imediato. Então, o que é um benefício imediato? É um prazer que se apresenta na sua frente agora. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de um grande amigo e mentor PA, há muitos anos atrás, que é: o que atrapalha você até a vida que você mais quer é aquilo que você quer agora. Né? Então, isso exemplifica muito bem o que é essa dificuldade da gente postergar um desafio, postergar um benefício. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, né? O que impede ela de emagrecer, que é o que ela mais quer, é a coxinha ou risole que ela tá na mão agora. Então, percebe? As pessoas, elas não tropeçam em montanhas. O tropeço é sempre morrinho. Só que um morrinho, outro morrinho, isso vira uma montanha. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado disso aqui? É que desenvolver a capacidade, que é extremamente difícil, a gente já vai entrar na segunda parte do vídeo, você vai entender o porquê que é difícil. É desenvolver a capacidade de postergar, de adiar recompensas. Quando você desenvolve a capacidade de adiar recompensas, por exemplo, eu não vou comer esse chocolate agora, eu vou comer ele
no fim de semana, eu não vou comer, não vou gastar dinheiro esse mês com isso, eu estou juntando para tal coisa. Então, quando eu desenvolvo a capacidade de postergar prazeres, existe uma correlação, segundo esse experimento, de sucesso em várias outras áreas da vida. Porque se a gente usar um raciocínio básico, a gente precisa desenvolver a capacidade para acertar mais do que errar. Se eu erro toda hora, eu não chego onde eu quero, né? E parece que isso tem uma correlação direta com todas as áreas da vida, com o marshmallow. O que se questiona aqui é essa ideia em relação ao autocontrole, se é realmente o autocontrole que manda nessa parada. O ponto é, a gente não sabe ainda, mas isso é o menos importante, né? A gente deve usar tudo que tiver ao nosso alcance para isso. Mas o importante a gente entender desse experimento é que ter a capacidade de postergar um benefício imediato, um prazer imediato, é algo fundamental para a gente ter sucesso em várias áreas da vida. Saúde, finanças, trabalho. Esse experimento aponta para isso. Agora, por que é tão difícil a gente postergar prazer imediato? E, principalmente, por que é difícil a gente postergar comida? Por que a gente tende a ter um descontrole com comida? Por que a comida ela é uma ferramenta tão alienadora? Eu sei que pode parecer forte falar isso, mas comida, para a maioria das pessoas, tem muita gente hoje que não consegue dizer não para um certo tipo de comida. E, obviamente, você não precisa ser radical, mas eu defendo a bandeira de que se você está sendo controlado por algum alimento, tem alguma coisa errada aí. Por exemplo, se você diz que não vai comer batata frita e você não consegue cumprir a sua palavra, tem coisa errada aí. Se você diz que vai comer um quadradinho de chocolate por dia e não consegue cumprir sua palavra, tem problema aí. Então, para mim, o limiar é você não conseguir se obedecer. E por que é tão difícil para a maioria das pessoas gerenciar a própria boca? Eu tive várias questões dessas em relação ao corpo, ao movimento, às emoções e ao comportamento, e ninguém nunca conseguiu me dar respostas satisfatórias por isso. Por isso que eu consegui achar isso estudando mais a fundo a biologia evolutiva, entendendo um pouco sobre a antropologia das emoções, do movimento corporal e dos comportamentos, e conseguir ter uma explicação plausível sobre o porquê que a gente tem dificuldade e porquê que a gente engordou tanto como sociedade nos últimos anos, né? E, obviamente, a ciência, ela não bate o martelo e dá uma definição e fala que é isso, acabou e tudo. Mas a gente vai juntando raciocínios lógicos e alguns dados e as coisas apontam para um determinado lado. E a gente tem que dizer isso, tá? Primeiro, voltando alguns anos, milhares de anos atrás, os nossos antepassados, caçadores-coletores, ou a galera mais primitiva, mais antiga ainda, vivia com uma escassez de alimento, vivia em déficit calórico. Não tem nos registros nada que mostre que eles tiveram grandes períodos sem comer. Mas o que mostra, o que aponta, é que eles viviam em um certo déficit calórico, num balanço energético negativo muitas vezes, que é, eles gastavam mais energia do que eles consumiam. Isso por quê? Se mexia muito naquela época, porque o movimento era exigido pelo ambiente e o alimento não era tão disponível e também não era tão fácil extrair energia, caloria e nutrientes, né? Porque a gente ainda não tinha domesticado o fogo, os alimentos eram diferentes do que são hoje. Você imagina você comer uma batata doce crua, quanto tempo que você não tem que mastigar e o que você consegue absorver dela, né? Então, como a gente tinha pouca oferta de alimento e muito movimento, o nosso organismo ele se adaptou para ser sedento, ávido de descanso e de caloria. Por quê? Porque isso era escasso. E eu criar mecanismos no meu sistema nervoso central, no meu cérebro, no meu organismo, que me faça buscar isso a qualquer custo, descansar e me encher de calorias, era igual sobrevivência. Só que a gente traz para o mundo moderno, e o mundo moderno hoje é justamente o oposto do que a gente viveu. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de calorias,
com baixa qualidade nutricional, na maior parte das vezes. Os alimentos ultraprocessados têm muitas calorias e pouco ou nenhum nutrientes. A gente tem, por ter domesticado alimentos e todas, uma dificuldade de variedade de alimentos. Então, se você pensar quais são as frutas que você come, provavelmente vai ser banana e maçã. Beleza? A gente não tem uma variedade como a gente evoluiu para ter. E aqui eu não quero entrar em aspectos econômicos ou coisa do tipo, tá bom? Estou dizendo só como as coisas são, beleza? E aí, a gente entra num mundo cheio de calorias, com poucos nutrientes, e onde a gente não precisa se mexer. Já parou para pensar nisso? O movimento era uma exigência ambiental antes. Agora o movimento é opcional. Por isso que muita gente é sedentária, porque os nossos antepassados eles não tinham a opção de escolher se mexer ou não. Tinha que se mexer e pronto, senão morria. Hoje, a gente tem que escolher, só que a gente tem adaptações no nosso cérebro. Sim, o sedentarismo é uma adaptação evolutiva. O excesso de calorias, o engordar, o nosso corpo ele é eficiente em acumular gordura, porque isso era um mecanismo de sobrevivência. Então, o estudo do marshmallow, junto com esse raciocínio evolutivo sobre alimentação, ele explica muita coisa, né? Explica que a nossa dificuldade de postergar prazeres imediatos, de jogar para frente, está diretamente relacionado à nossa adaptação evolutiva, pela escassez de alimento e o excesso de movimento, excesso não, né? Mas a quantidade grande de movimentos que a gente tinha, fez com que a gente se tornasse uma máquina de acumular gordura, porque gordura era energia, energia era sobrevivência, e fez a gente ser ávido por calorias e por descanso. Só que no mundo moderno, a gente vive de forma oposta. Então, uma reflexão importante para a gente chegar no final desse vídeo aqui, e deixa o like aqui, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo aqui para te ajudar a melhorar a sua saúde física e mental e aumentar a sua performance na vida e nos negócios com qualidade de vida, trazendo uma perspectiva que você nunca viu, que é falando sobre o nosso sistema de movimento corporal, emoções e comportamentos, baseado no que ele evoluiu para fazer e como a gente ajusta essa bagagem ancestral na vida moderna. Então, o desafio que a gente tem que entender aqui, a gente precisa, na nossa vida moderna, colocar pistas no ambiente e simular de forma artificial algumas coisas de como os nossos antepassados viviam. Porque isso é o que vai trazer a nossa capacidade de postergar benefícios imediatos e de desenvolver o mínimo de controle racional sobre o nosso impulso de descanso e de alimentação. Faz sentido para você? Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber como funciona para levar uma palestra minha para o seu evento ou para a sua empresa, ou os meus treinamentos corporativos para o seu time, ou até mesmo o meu programa de acompanhamento online, onde eu conecto o treinamento funcional de alta intensidade com entendimento da biologia evolutiva e do estoicismo, entre em contato comigo, escreve uma mensagem e a gente vai falando. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. A vida é um treino. Tamo junto.